Fala galera, bem-vinda de volta ao canal. Hoje nós vamos falar sobre verbos, mas não qualquer verbo e não qualquer forma do verbo. Vamos falar sobre o verbo na forma do infinitivo, depois da vinheta. Quando a gente estuda verbo, a gente está lá estudando classe de palavras na escola, a gente sempre tem uma dificuldade tremenda de entender o funcionamento do verbo. Ele talvez seja a classe de palavras a classe mais complexa, porque dentre todas as classes, a gente tem no verbo flexão de número, a gente tem flexão de tempo, de modo, e aí a gente tem uma outra camada que são as formas nominais do verbo. E no decorrer da minha vida acadêmica, escolar, como professor, eu percebo que muita gente não compreendeu, não entendeu, passou pela escola e não entendeu como esse assunto se dá. Por isso, eu resolvi fazer vídeos, uma série de vídeos, falando sobre as formas nominais do verbo. E nesse vídeo em específico, eu vou tratar do verbo na forma do infinitivo, certo? Bem, o verbo no infinitivo, ele é o verbo na sua forma original. Ele é o verbo na sua essência. Ele está ali para demonstrar a ação ou o fato em si, a emoção em si, o sentimento em si. Então ele é a palavra que está dando nome a essa ação, o fato, o sentimento, ao ato, que está sendo demonstrado ali. Então a gente tem ações como beber, correr, comer, amar. Essas palavras, elas são nomes, de ações ou sentimentos, ou seja, elas são verbos, e nesse estado, que a gente pode dizer o estado, digamos assim, primitivo do verbo, original do verbo, eles não estão ali demonstrando quem praticou a ação, eles estão nomeando a ação em si, Então, os verbos no infinitivo, eles nada mais são do que os verbos no seu estado, digamos assim, natural, certo? Correr, beber, comer, dormir, acordar, certo? São os verbos no seu modo infinitivo. A gente distingue e percebe que o verbo ele está no modo infinitivo pela sua terminação. O que marca um verbo no infinitivo é a sua terminação em R. A gente tem 3 tipos de terminações de verbos no modo infinitivo. Nós temos os verbos da primeira conjugação, que terminam em AR, como amar, abraçar, levantar. Temos os verbos terminados em ER, que são verbos da segunda conjugação, comer, beber, viver. E nós temos os verbos terminados em IR, que são os verbos da terceira conjugação. Sorrir, dormir, sentir, certo? Essa marca do R no final é que me indica que o verbo ele está no modo infinitivo. Isso faz com que eu detecte rapidamente que o meu verbo ele ainda está, digamos, como falei anteriormente, na sua forma primitiva. Ele não foi ainda conjugado, alterado, ele não foi modificado, pelas circunstâncias da oração, pelo sujeito ou por qualquer outra coisa. Ok? Então, essa marca do R no final, ele me indica que o verbo está no modo infinitivo. Então, existem 2 tipos de verbo no modo infinitivo. Existe o verbo infinitivo pessoal e o impessoal. O infinitivo pessoal, como falar,
não se refere a nenhuma pessoa gramatical, ou seja, a um sujeito. Já o pessoal pode ser flexionado, como em eu pude falar, referindo-se a alguém que executa a ação. Ou seja, quando o verbo é pessoal, eu consigo ligá-lo a alguém que praticou a ação que o verbo exprime. Quando o verbo é impessoal, eu não consigo detectar quem realizou essa ação. Então, basicamente, quando eu digo que eu tenho um verbo na forma impessoal e na forma pessoal, na forma impessoal, eu volto àquilo que eu falei no início. O verbo ele não está atrelado a uma pessoa que praticou a ação. O foco da palavra, o verbo, é demonstrar a ação em si, o que foi realizado, o que foi feito, o que foi sentido. Então, ali eu não tenho ligação do verbo com a pessoa que praticou a ação. O foco é a ação em si. Quando o verbo ele está na sua forma pessoal, aí eu consigo atribuir ao verbo uma pessoa, um agente daquele verbo. Alguém que age ou recebe a ação daquele verbo. Então, o verbo na forma pessoal nada mais é do que o verbo conjugado, o verbo flexionado, certo? Então, o verbo no infinitivo, ele vai manter aquela marca que nós já falamos, AR, ER ou IR, né, no final. E o verbo, na sua forma pessoal, ele vai flexionar de acordo com o sujeito. Então, se a primeira pessoa, né, do singular, eu corro, né? Aí, ó, eu corro, está indicando que é a primeira pessoa do singular no presente do indicativo. E se for a primeira pessoa do plural, nós corremos, primeira pessoa do plural no presente do indicativo. Então, o verbo ele vai sofrer a flexão de acordo com quem a pratica, certo? Então, o foco no verbo na forma pessoal deixa de ser a ação em si e passa a ser quem a pratica. Tá entendendo? Por isso que ele é pessoal. Ele vai estar ligado ao agente praticante da ação ou recebedor da ação, certo? Então, a gente vai dar alguns exemplos para que fique tudo um pouco mais claro para vocês. Como exemplo, trouxemos o verbo correr, né? Está na sua forma infinitiva, terminado em ER, é o verbo da segunda conjugação, né? Tem um R aí como marca do seu modo infinitivo. Porém, apesar de correr estar como um verbo, né, ser um verbo, ele não está exercendo a função de verbo nessa frase, nessa oração. Na verdade, correr está exercendo função de substantivo, certo? Nessa oração, correr, apesar de estar no formato de verbo, né, ele está exercendo função de substantivo. O verbo que nós temos aí é o verbo ser, conjugado, né? No caso, o verbo é. Ele é o nosso verbo principal, certo? Correr, apesar de ser um verbo, ele está exercendo função de substantivo. O verbo que vale aí é o verbo principal, que é o verbo ser, né? Que está conjugado como é. E para completar a análise, nós temos saudável como sendo um adjetivo. E aí nós temos uma oração completa. Como vocês puderam ver aí, na frase, na oração, correr é saudável, o correr, né, o verbo correr, a palavra correr, ela não está ligada a uma pessoa que pratica essa ação de correr. Ele está falando do ato de correr. O ato de correr em si é saudável, certo? Então, correr, apesar de ser um verbo, está na sua forma infinitiva, ele assume o papel de nome, né? No caso de substantivo. Ele não é aí um verbo em si. Ele está dando nome a uma ação, né? Então, correr aí tem papel de substantivo. E mais do que isso, ele é o sujeito da oração. Porque eu posso perguntar, o que é saudável? Correr.
certo? Nesse caso, correr é o sujeito da oração, o verbo principal é o verbo ser, né, conjugado, que é o é, né? E saudável é o adjetivo, que aí funciona como predicativo do meu sujeito, né? O que é que correr é? É saudável, né? Então eu tenho o sujeito, né, ocupado pelo verbo correr, eu tenho o é, que é o verbo de ligação, e tenho o adjetivo saudável, exercendo função de predicativo do sujeito, certo? Então a gente tem aí duas divisões, a divisão morfológica e a sintática, né? Morfologicamente, o verbo ele está funcionando como um substantivo. Por que ele está funcionando como um substantivo? Porque ele está exercendo o papel de sujeito. E geralmente, temos outros casos, né? Mas geralmente quem exerce o papel de sujeito são as classes de nomes, né? Sujeitos, pronomes, enfim. Então, nesse caso, o verbo ele está exercendo o papel de sujeito, né? E para ser sujeito ele está sendo um substantivo, certo? Então, correr aí não é a ação em si, não é a ação que está sendo praticada, ele está falando do ato de correr. É como se eu dissesse assim, o ato de correr é saudável. Ficou claro? Acho que sim. Temos aqui mais um exemplo. A oração, antes de saírem, apaguem as luzes. Aqui nós temos a presença do verbo sair, né? Conjugado, saírem, que eu poderia trabalhar da seguinte forma. Antes de sair, apaguem as luzes, certo? Deixar o sair no modo infinitivo e o apaguem conjugar, né, para concordar com o sujeito, que nesse caso aí está oculto. Mas eu também tenho outra opção. Eu tenho o verbo apagar, né? Apaguem, que eu posso também trabalhar como fiz com o verbo anterior. E escrever da seguinte forma: antes de saírem, apagar as luzes, né? Nesse caso no nosso outro exemplo, antes de saírem, apaguem as luzes. A gente tem duas opções aí, né? E elas mudam o sentido, né? A semântica da coisa, elas mudam um pouco a sintaxe, dependendo de qual verbo eu deixar no infinitivo. Nesse caso aí, eu tenho a opção de dizer assim: antes de sair, apaguem as luzes. E tem a opção, antes de saírem, apagar as luzes. Essas duas formas elas são viáveis, porém ela muda um pouco da minha estrutura sintática, né? Ela muda um pouco do que eu estou querendo dizer, ela muda um pouco. Mas, no geral, a frase superior, a oração superior que diz antes de saírem, apaguem as luzes, ela é pessoal porque ela está se referindo a um só sujeito. Antes de saírem, né? Antes de vocês saírem, apaguem as luzes. Vocês apaguem as luzes. Como o sujeito é o mesmo, então a gente mantém, né, essa flexão para os verbos, né? Então a gente não vai utilizar do verbo no modo infinitivo. A gente vai flexionar. Nesse caso aí a gente tem um verbo pessoal, né? Porque ele assume quem é que pratica a ação, né? Tanto de apagar quanto de sair. Ficou claro? Esses desdobramentos que envolvem esses outros assuntos fica para um outro vídeo, para a gente não complicar a nossa cabeça. O foco aqui é falar do verbo no modo infinitivo, pessoal e impessoal. Bom, já ficou claro que o assunto em si não é dos mais fáceis, mas também não é do mais difícil. A gente só precisa se atentar a algumas dicas, a alguns toques, para que a gente não caia em certas armadilhas de questões ou na hora de escrever, né?
para que a gente não faça nenhuma confusão e utilize o verbo no infinitivo de forma inadequada. Para fixar na nossa cabeça, eu vou propor para vocês algumas orações aqui e peço que vocês prestem atenção. Né? Nesses dois exemplos que eu trouxe para vocês, fica claro o seguinte. No primeiro, fazer exercício físico é essencial. O fazer, que está lá no início, certo? Ele não está exercendo função de verbo. Ele é um verbo, porém não está exercendo. É a mesma coisa do exemplo anterior. O que é essencial? Fazer exercício físico. Então, fazer exercício físico é o meu sujeito, certo? É o meu sujeito. Então, fazer, né? Ele está ali compondo o meu sujeito. Ele está com a função de nome. Ele não está exercendo função de verbo. Ele está exercendo função de nome. Por isso que ele é um verbo impessoal. Porque neste contexto eu não consigo ligar ele a alguém que pratique a ação, né? Ele está ali como nome. Na verdade, a ele é atribuída uma característica que é essencial, né? Então, se eu perguntar o que é essencial, fazer exercício físico. Então, esse essencial, ele passa a ser um atributo do fazer exercício físico. Tá dando para entender? Já na segunda oração, chamei os amigos para assistirem a um filme comigo. O assistirem, ele concorda com meus amigos, né? Ele concorda com a terceira pessoa do singular. Perdão, ele concorda com a terceira pessoa do plural, com eles. Quem assistirem? Eles assistirem. Então, nesse caso aí, o verbo ele deixa de ser impessoal e passa a ser pessoal, porque é atribuído a ele alguém que pratica a ação de assistir. Quem assiste? Eles assistem. Quem são eles? Meus amigos, certo? Então, no primeiro exemplo, eu não tenho como identificar alguém que pratica essa ação. O verbo ele está só ali nomeando a ação em si. Na segunda, a ação, o verbo, além de nomear a ação que é praticada, ele também está apontando quem a pratica, né? Ou quem vai praticar essa ação. Nesse caso, são eles, terceira pessoa do plural, e eles são meus amigos, certo? Então, o verbo está flexionado para atender a essa pessoa que vai agir sobre esse verbo, certo? Para fixar, eu vou deixar uma lista de 5 frases, né? 5 orações, e eu vou pedir para que vocês tentem identificar quais são os verbos, as orações que têm verbos na forma impessoal e quais são as orações que têm verbos na forma pessoal. Peço que vocês, na hora da atividade, pausem o vídeo, tentem responder, depois deem play. Bem, resumindo bem rapidamente, em amarelo nós temos as formas pessoais do verbo e em verde nós temos as formas impessoais. A mãe faria bolo para eles ficarem quietos. Ficarem. Quem ficarem? Eles ficarem. Então, está atribuindo uma pessoa a essa ação. Quem ficarem quietos? Eles. Então, esse verbo é pessoal. Eu tenho uma pessoa que age sobre esse verbo. O jeito é obedecer. O que é? O jeito é o quê? Obedecer. Obedecer, nesse caso aí, não tem uma pessoa que haja sobre esse verbo, né? Sendo ele assim um verbo impessoal. Suar por essa equipe é uma honra. Olha, suar por essa equipe é uma honra. Você consegue dizer
quem vai soar por essa equipe, quem é que está soando por essa equipe, consegue atribuir um sujeito a esse verbo? Não, porque ele está na forma infinitiva. Verbo no infinitivo, eu não encontro o sujeito. Ele não está flexionado, né? Ele está na sua forma bruta. Então, ele é impessoal. Número 4. É muito importante nos espreguiçarmos quando acordamos. Olha, quem é espreguiçar? Né? Quem espreguiçarmos? Nós, né? Nós nos. Pronome oblíquo. Nos espreguiçarmos quando acordamos. Então, eu atribuo uma pessoa à ação do verbo, né? Que é o nós, a primeira pessoa do plural, ou nos, né? Primeira pessoa do plural no pronome oblíquo. Amar é viver. Olha, nesse caso é bem interessante, né? Porque eu tenho amar, eu tenho aí 3 verbos, né? Eu tenho amar, que é a forma infinitiva do verbo, eu tenho que é a forma flexionada do verbo ser, e viver, né? Que é a forma infinitiva do verbo. Então, olha, vê que interessante. Amar está funcionando como sujeito, né? É o verbo de ligação, e viver é uma característica do sujeito, né? Então, o que é amar? Amar é viver. Então, viver funciona como um adjetivo, né? Uma característica, um atributo do sujeito que é amar. Então, observem que aí eu tenho 2 verbos no modo infinitivo, um funcionando como substantivo e o outro como adjetivo, né? Um funciona como sujeito e o outro como predicativo do sujeito. Amar é viver. Então, a gente vai vendo que o verbo, na sua forma infinitiva, ele tem diversas facetas. E aí, como é que foi o resultado do seu teste aí, da sua atividade? Acertou todas, errou alguma, não ficou claro? Dá uma rebobinada aqui no vídeo. Eita, entreguei a idade. Rebobinada é osso. Dá uma volta aqui no vídeo, né? E tenta entender com mais calma. Para resumir, gente, eu gosto de usar o seguinte exemplo. Que o verbo no infinitivo, ele é como uma massa de modelar, né? A massa de modelar, ela quando a gente ganha, né? Quando a gente era criança, ela estava ali na caixa, ela está ali no seu formato cilíndrico, as cores, né, estão bem separadas, bem definidas, porque a gente ainda não começou a mexer com a massa. E aí, a partir do momento que a gente tira a massa da caixa e começa a brincar com a massa vai modelando, ela vai ganhando outros formatos, ela vai se misturando às vezes com outras cores. Às vezes a gente faz aquele bololô e fica tudo uma cor só, um cinza meio arroxeado, horroroso. Mas enfim, isso tudo é para dizer que o verbo no infinitivo, ele é o verbo na caixa. Ele não foi retirado, ele não foi mexido, ele não foi movido. Ele está ali na sua forma original, né? Não foi modificado, não foi alterado. Já quando o verbo ele é tirado da caixa e ele é modificado, é a representação da flexão do verbo. Então o verbo, quando ele é tirado, ele vai dar um formato diferente e molda o verbo de acordo com aquilo que a gente pretende, né? É a mesma coisa que a gente pegar a massa de modelar e fazer com ela outras formas, uma bolinha, criar outros desenhos com a massa de modelar. O que a gente está fazendo? A gente está flexionando, né, a massa de modelar. E é a mesma coisa que acontece com o verbo. Então, o verbo no infinitivo é ele lá no seu formato, no estado original, dentro da caixa, e o verbo flexionado é a massa de modelar depois de retirada da caixa e que assume novos formatos, novos contornos, né? Permitindo que a gente faça outras coisas com ela.
Falar de verbo é sempre um desafio, sobretudo quando a gente se propõe a falar de maneira rápida e direta, sem entrar em muitos meandros, academicismos e termos gramaticais. Mas eu espero que você, né, tenha conseguido entender um pouco mais sobre o verbo no modo infinitivo e quando ele está funcionando, né, como nome, né, ou seja, a forma nominal do verbo no modo infinitivo. Como eu falei no início, nós teremos outros vídeos para falar das outras formas nominais do verbo. E se você tiver interesse de aprofundar esse conhecimento, teremos outros vídeos mais longos, explicando um pouco mais da regra, certo? Essa é uma versão curta, apesar de muitos acharem que não, de um vídeo de uma aula mais longa e mais extensa. Quando você tiver com tempo e paciência, você pode procurar aqui no canal Gramática na Ponta da Língua, a playlist, que você vai encontrar vídeos mais longos sobre assuntos gramaticais. Aqui é um videozinho rápido que você pode, até escutando, absorver a informação. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí embaixo, dá sugestão de outros temas, para que eu possa fazer outros tipos de vídeos assim como esse. Falou, até a próxima.